Estamos de volta com a Universidade Aberta. Você que acabou de chegar, estamos aqui com o Fernando César. Fernando, fale um pouco, só para o pessoal entender qual é a sua profissão. Trabalho com rádio, com voz, né? E com áudio também, né? Muitos quando eu falo trabalho com rádio, você é locutor, mas tem sempre uma produção assim em volta, né? O sonoplasta é o cara que é responsável por fazer o clima da rádio e tal, que é uma profissão também assim complicada, você tem que ter um bom conteúdo assim de áudio para você transmitir também, né? Legal. Bom, já que você falou em áudio e temos aqui a pergunta, então as perguntas que já tínhamos passado antes do intervalo, Marcos Olímpio então quer saber sobre a digitalização do rádio, como anda? A digitalização do rádio envolve bastante coisa, né? Política, decisões, então precisa de muitas opiniões e tudo mais. O rádio brasileiro, o digital, aqui no Brasil, a gente estava pesquisando um sistema americano que chama iBook. E esse sistema americano ele trazia várias características positivas. Por exemplo, imagina uma rádio, né? Até falando sobre mercado de trabalho, mas imagina que hoje a gente tem, por exemplo, 36 rádios em São Paulo FM. Com a digitalização, tem um sistema, né, como se fosse um aplicativo, que você conseguiria fazer a sua rádio virar 3 rádios. Imagine que, por exemplo, eu tenho uma rádio chamada Rádio All TV, All Radio, uma rádio da All TV, vai. Gostei, né? Olha o toque, vai a dica. Mas você tem lá no FM 91,5, que é uma frequência que não tem nenhuma rádio, vai, para não fazer nenhum jabá. E você tem 91,5 no analógico, que é o rádio hoje, né, hoje em dia. No digital você teria 91,5.1, que seria, por exemplo, uma All TV conteúdos. 91.5.2, uma rádio All TV do estilo popular de programação. E a ponto 3, o estilo jovem, o rock de programação. Então em uma rádio você teria 3 programações, ou seja, 3 equipes, ou seja, 3 conteúdos diferentes e tudo mais. Para o mercado de trabalho é muito interessante e é uma característica do estilo americano que iria trazer para cá, que iria revolucionar bastante. Então é uma ideia bem legal. O áudio iria ficar bem melhor, por exemplo, do FM iria ficar próximo ao CD, bem compatível ao CD, e o AM ele ficaria com o áudio do FM atual, bem próximo ao FM atual. Seriam as dicas assim principais. Você também conseguiria fazer o consumidor comprar aquele produto na hora. Então imagina que está passando um comercial, determinada empresa, o comercial da All TV, por exemplo, aí você está escutando no rádio e a partir de uma tecla que você aperta de e-commerce, você apertou aquilo lá, você consegue consumir aquele comercial naquele momento. Imagine que o rádio tem o seu e-mail, está cadastrado o seu telefone, o seu endereço, enfim, está cadastrado todos os seus contatos, como o IP. Quando você vai comprar um chip de celular, você deixa o seu perfil, exatamente, você deixa lá o seu número, o seu RG, você deixa tudo. No rádio vai ser a mesma coisa. Ao você comprar o seu aparelho de rádio, você vai ter tudo configurado como se fosse um seu perfil. E a partir dali, você apertando, por exemplo, a tecla e-commerce, você consegue consumir aquele produto. Aí a empresa faz contato direto com você, via telefone, via e-mail, e aí você consegue, em poucos minutos, fazer a compra daquela promoção, por exemplo, relâmpago. Caramba, você não precisa mais ligar, passar seus dados. Exatamente. Vai todo aquele processo para conseguir comprar. Vai simplificar muito mais a nossa vida. Você que gosta de consumir, você que gosta de comprar, vai ser muito mais fácil. E também está facilitando, né? Olha que coisa. É verdade. Então, são as principais características do rádio digital. Agora, em questão a que nível nós estamos com o rádio digital, é muito difícil a gente falar quando vai entrar o rádio digital. Eu falaria para você dizer a previsão, mais ou menos. Previsão, anos, pode soltar para há 2 anos atrás, eu falaria uma previsão de 5 anos, de 7 anos. Logicamente, é uma previsão particular, não é uma previsão da mídia, não é previsão de nada. Política, de nada. É a minha previsão, que eu tinha antigamente. E aí o AM, aliás, o AM não, o iBook, o formato americano, ele caiu aqui no Brasil. Ele acabou sendo, os testes que estavam sendo feitos aqui no Brasil com esse sistema, esses testes caíram. E aí acabou não aprovando esse sistema americano no Brasil. Então, em que pé que está hoje em dia? A gente está vendo novamente um formato digital do rádio que vai entrar. Então a gente ainda não sabe... Tá parecido com o impasse da TV, né? Já tive um déjà vu.
A TV está mais próxima do que o rádio. Mas o os rádio... modelos também, até se decidir qual modelo entraria. Sim, exatamente, né? A TV já está oferecendo Full HD, enfim, algumas tecnologias que é do rádio digital, que facilitaria, né? Já o rádio, a gente não está próximo a isso ainda. Então a gente não tem previsão, eu não teria como falar, se eu falar 5 anos aqui, daqui a 5 anos eu ia falar, olha, mais 5. Né? Então eu não tenho, espera mais um pouquinho sentado. Então a gente não tem previsão ainda, né? Vou aproveitar só um gancho que você falou então dessa pluralidade de rádios. O Adriano perguntou, se eu usar qualquer site ou programa para fazer um web rádio, ou seja, né, uma all radio, um rádio só para a internet e obter as músicas por um compartilhador, ela seria uma rádio pirata? Boa pergunta. O que acontece? Hoje, você ao fazer uma rádio web, a internet ela não tem uma legislação, né? Então, o que acontece? Se eu ter um servidor americano, se eu colocar minha rádio com um servidor lá na América ou na Inglaterra, tal, eu estou em outro país. Então, como que, por exemplo, vai chegar a fiscalização de músicas e me cobrar uma quantia, sendo que a minha rádio não está aqui? Eu estou só colocando play aqui, as minhas músicas estão aqui, mas o meu servidor está nos Estados Unidos. E aí, né? Então, na verdade, a gente, logicamente, não considera a rádio pirata. A rádio pirata é uma rádio que ela não é legalizada. Inclusive o Valmir perguntou isso. Existe alguma legislação para web rádios ou TV? A internet ela não oferece esse tipo de legislação para a rádio web. Eu, inclusive, procurei bastante sobre isso para responder essas perguntas. E, na verdade, o que eu descobri foi que a internet ela não tem lei. O Brasil ele não tem uma forma de censurar a internet como, por exemplo, na China você tem. No Brasil você não tem. Então não tem como você censurar esse tipo de programa, né? Então esse é o grande passo. Então, por enquanto, a rádio web ela é legalizada porque não tem uma legislação proibindo essa rádio web, né? Então, de novo, há previsão para ter uma legislação que proíba? Existem projetos, né? Os projetos, é muito difícil você dar uma previsão para um projeto, ainda mais no Brasil. No Brasil, falar, ainda mais. É verdade. Então, em questão a essa pergunta, a gente não tem previsão, mas se você for fazer uma rádio web, você sim pode fazer, né? Porque você não tem nada te proibindo para isso. Então, voltando às perguntas, a outra foi do Adriano. Também ele perguntou sobre o seu ícone da comunicação via rádio. Quem você mais admira? É uma ótima pergunta. Né? O que acontece? No jovem eu tenho uma pessoa que eu admiro bastante, no estilo jovem de fazer rádio, né? Que são rádios que tocam a música pop, então a locução é diferente. Eu gosto muito assim do trabalho do Roberto Reis. Hoje está numa rádio 91.3. A Rádio Disney, uma rádio nova em São Paulo, e eu acho o jeito que ele se comunica muito interessante, o astral dele e tal. Eu acho que ele renova bastante o vocabulário do estilo jovem, ele cria bastante tendências. Eu tenho ele como um cara que eu admiro bastante. Nessas rádios, inclusive, o tom dele sempre é muito animado, né? Imagina uma pessoa acordando, morrendo de sono, doente, manter aquela alegria toda que não pode... Exatamente, não pode deixar cair. Você tem que, a pessoa acordou, você já tem que fazer com que ela entre no seu pique, que ela se anime, que tenha um bom dia, né? Então eu admiro esse profissional. Eu gosto muito também do José Silvério, narrador esportivo. Quando tem um gol, né? O gol dele para mim é o mais empolgado, assim. É um cara que quando fala gol, eu comemoro junto, acho que pelo gol e também pela festa que ele faz, né? Então são dois profissionais, logicamente, a área totalmente separada, né? Um é esportivo, o outro é uma comunicação mais jovem, mas são duas pessoas que eu admiro bastante, assim. O José Silvério no estilo esportivo e o Roberto Reis no estilo do FM jovem, assim.